Mais de um século depois da Revolução Bolchevique, o governo americano volta suas atenções para a atuação internacional de um regime que, durante décadas, fez da expansão da ideologia comunista uma parte importante de seu projeto político. Nesta semana, o Departamento de Estado americano divulgou um amplo relatório sobre Cuba que apresenta novas acusações contra o regime e detalha o que Washington descreve como uma longa atuação cubana de apoio, influência e infiltração muito além das fronteiras da ilha. O documento, com o título Cuba, a capital do comunismo do século XXI, ajuda a entender não apenas o papel desempenhado por Cuba ao longo de décadas, mas também porque o governo americano considera que essa história continua relevante para compreender ameaças que permanecem presentes no mundo atual. No X, antigo Twitter, Marco Rubio postou, aspas, há mais de 6 décadas o regime cubano tem sido o principal patrocinador da esquerda radical e do terceiro mundismo nos Estados Unidos. O Departamento de Estado está revelando toda a história da espionagem e da subversão cubanas em nosso país. O povo americano merece saber. Bom, Flávio, eu acho que a humanidade não imaginava em algum momento ter um secretário de Estado cubano, descendentes de cubanos, e que tivesse não apenas a coragem, mas o entendimento profundo de mexer nesse vespeiro que precisava ser mexido há muitos anos, eu diria há muitas décadas. Eu vi a repercussão deste discurso, Ana, e reparei como praticamente todas as pessoas falaram, olha, talvez esse seja o melhor discurso do Rubio e sendo um dos melhores discursos de um secretário de Estado. Vamos pontuar aqui mais uma vez que ser secretário de Estado é um cargo meio estranho para qualquer outro país do mundo que não seja os Estados Unidos, ou seja, ele é uma espécie de, vamos dizer, de primeiro-ministro muito focado nas questões exteriores, né? Quase como se fosse um primeiro-ministro do exterior, ou seja, ele governa os Estados Unidos olhando para fora, né? A relação dos Estados Unidos com os outros povos não tem nada a ver com o chanceler, não tem nada a ver com o ministro de Relações Exteriores, é um outro tipo de cargo, né, de função. Ora, você ter um latino pela primeira vez num cargo tão grande, que talvez seja o segundo maior cargo dos Estados Unidos, é algo não apenas grandioso, mas é extremamente significativo em vários níveis. O que o Rubio está começando a demonstrar é uma coisa que o professor Olavo de Carvalho sempre nos pedia, que é o mapeamento do serviço secreto cubano. Ou seja, Cuba é uma ilhotinha de nada, tem uma economia simplesmente tá vivendo de migalhas e de turismo. Agora, não significa que seja um país com governo pobre. Muita gente considerava que provavelmente as duas pessoas mais ricas do mundo no século XX foram o Gaddafi e o Fidel Castro. Isso não é pouca coisa. Como que eles gastam esse dinheiro? Ora, a Cuba está muito pertinho ali da Flórida, né, de Miami, de lugares costeiros. Questão de 2 horas ali num barco que não tenha muita velocidade, você consegue chegar na Flórida. Tanto é que Miami tem uma comunidade de cubanos gigantesca. O que acontece? Entram só cubanos, vamos dizer, fugidos do regime? Então, não. Este é o grande problema. Existe muito terrorismo nos Estados Unidos nas últimas décadas, talvez assim, se você for reparar na segunda metade do século XX para frente, quase sempre você vai ver alguns casos de terrorismo que eles não são entendidos como terrorismo no sentido que a gente dá ao termo, principalmente pensando na agressividade muçulmana dos grupos islâmicos. Ora, isto é que o Rubio está querendo mexer, ou seja, vocês não chamam de terrorismo um monte de ações que são de guerrilhas, são patrocinadas pelo serviço secreto cubano, porque o dinheiro vem da Rússia, vai lá para Cuba, Cuba treina terroristas e os terroristas estão aqui do lado, não é uma coisa distante, né, não, é gente que está aqui pertinho dos Estados Unidos e estão atuando dentro do território americano há muito tempo. Segundo lugar, estas guerrilhas marxistas, elas vão gerar problemas não apenas na América Latina, mas dentro do território americano como um todo. Algumas estão chegando perto do Canadá, ou seja,
boa parte da agressividade interna americana, Nova York, por exemplo, está entupida de manifestações de quebra-quebra, de gente que bota fogo em tudo, que é financiado pelo Estado cubano. É isso que precisa ser investigado daqui para frente. Flávio, essa entrevista do Marco Rubio realmente são 19 minutos que eu confesso que foi difícil escolher alguns minutos aqui para nossa audiência, porque deu vontade de colocar o discurso todo. Mas a gente, claro, trouxe alguns pontos interessantes, porque nessa entrevista falando sobre o relatório, o secretário de Estado, Marco Rubio, foi categórico. Os Estados Unidos não querem ser um país comunista. E ele disse: nunca seremos um país comunista. Não permitiremos que influências comunistas minem a nossa política ou a nossa sociedade. Vamos assistir. Well, again, what the president put out on Thursday, that was the declassification of documents from our intelligence community. That's what he put out. He declassified intelligence assessments from our intelligence community. But your question was about communist influence. Yeah, the United States doesn't want to be a communist country. We're never going to be a communist country, and we're not going to allow communist influences to undermine our politics or our society. So I don't know what the inconsistency you're referring to is. It's very clear. Obviously we understand the Chinese system and other systems, but I can tell you our system doesn't want communism, and we're certainly not going to allow communist efforts to undermine American society and drive wedges into our country, and that's what we're seeing. And by the way, one of the leading culprits of that for many years, the intellectual authors, particularly in our hemisphere, is the Cuban regime, which our report on Monday outlined. Rubio também acrescentou que o povo cubano merece prosperidade, segurança e uma vida melhor. I think the goal is to have a Cuba where the people of Cuba can experience prosperity, safety, security, and a better life moving forward. The way, Cubans are able to do all over the world when they leave Cuba. Bernardo, só um gostinho, que ainda vamos colocar mais 2 trechinhos para nossa audiência, mas olha como foi difícil cortar esses 19 minutos do Marco Rubio. Ana, o Rubio está fazendo um serviço que é fantástico, que é mostrar que Cuba, diferente do que muitas pessoas pensam, não é uma nação que se contenta com a sua própria soberania. Não se contenta nem de tirar informações de outros países, né? Ela é, como disse o relatório lá, está até no nome aqui, né? A capital do comunismo no século XXI, né? Então, ou seja, o que significa isso? Ela é a central a partir da qual o comunismo está se expandindo. Nós falávamos isso, o professor Olavo falou antes de nós, tantos outros já falaram, mas a mídia, obviamente, todo mundo tem no Beautiful People aí de Hollywood, desses opinadores aí de plantão, sempre fazem questão de esconder este fato que é mais ou menos sabido. Porém, agora, tendo as informações na nossa mão com esse documento de mais de 100 páginas, né, a conversa ficou outra. Então, quando os Estados Unidos prometem ou tentaram fazer incursões no passado, né, o pessoal ficava gritando, como o Lula faz hoje, soberania, precisamos cuidar aqui das nossas fronteiras. Eu não digo, mas Cuba está fazendo isto de violar a soberania e subverter as nações de volta há quanto tempo, Ana? Veja, teve o caso escabroso, quando estava vendo o documento, do tal do major, até guardei o nome dele aqui, Florentino Aspiada Lombar, que era um alto oficial de inteligência cubana que confessou que todos todos os agentes que a CIA tinha achado, que tinha recrutado de Cuba para funcionar como agente duplo a favor dos Estados Unidos, na verdade eles eram agentes duplos, tirando informação americana, passando informação para Cuba e passando desinformação, ou seja, informações desencontradas para desviar, enfim, causar problemas na inteligência americana. Depois, vários grupos de atentado nos Estados Unidos, depois criação e treinamento de porto-riquenhos terroristas, depois incitação do Black Power a partir de Havana nos Estados Unidos. Tudo comprovado, bonitinho, com documento de testemunho. Eu digo, esse negócio tem que acabar, então, porque o povo é explorado para que o governo possa exportar a revolução. Então, o povo é apenas um meio. Este é o problema. Nós precisamos libertar as pessoas, meu Deus do céu. Não ficou falando tanto de opressor e oprimido? Tá aí.
Bom, vamos trazer então mais 2 trechinhos para a gente jogar para o Ivan, porque para Marco Rubio, a crise que atinge a ilha cubana não pode ser explicada apenas pela falta de recursos ou pelas dificuldades externas enfrentadas pelo país. O problema está no próprio modelo imposto pelo regime e na necessidade de seus líderes de preservar, acima de tudo, o controle sobre a população. The fundamental problem Cuba has right now is 2 things. Number one is their economic system doesn't work because that economic system doesn't exist anywhere else in the world. It's completely backwards. It just doesn't work, and that's why people have to leave that country. And number 2, they're no longer getting free oil from Venezuela. That's their biggest problem. They're not getting free oil from Venezuela, which, by the way, they weren't using for their power grid. They were taking about 60% of the free oil they were getting from Venezuela and reselling it for cash. So the biggest problem Cuba has is that their regime is a disaster, their economic model doesn't work, and the people who run the country don't know what the hell they're doing. And all they're most interested in is holding on to power. They are afraid of economic prosperity because they are afraid that economic prosperity and economic liberties they will lose control over people. E Rubio também deixa claro que, para Washington, a situação de Cuba não é apenas uma questão sobre o futuro político e econômico da ilha. A proximidade geográfica com os Estados Unidos, as alianças construídas pelo regime ao longo de décadas e o risco de novas ondas migratórias fazem com que a estabilidade e o futuro de Cuba sejam tratados também como uma questão de segurança nacional americana. Ao mesmo tempo, o secretário de Estado reconhece que um sistema instalado no poder desde 1959 não desaparece da noite para o dia e ele evita estabelecer qualquer prazo para uma eventual mudança no país. Global affairs are difficult. You're talking about a system that's been in place, since 1959. You're talking about a country that suffered tremendously because of poor leadership and a bad economic model. You're talking about a regime that survived all these years because they had a foreign sponsor, be it the Soviet Union or Hugo Chavez. They don't have that anymore. So, these are complex things that take time, and obviously we're prepared to do what we can do to effectuate a positive change in Cuba because it directly impacts our national security. Cuba matters to us because it's 90 miles from our shores and it has a direct impact on our national security, be it the things they've been involved in the past, the countries they've aligned with in the past and currently, or the threat of mass migration, which is always a risk that you run when countries are as deeply destabilized as Cuba is. It's a failed state. It's a failed state, but I've never laid out any timeline as to what change would look like or when it would happen. I wish it was tomorrow because they deserve it. The people of Cuba deserve a better future. Mr. Secretary, Bom, Ivan, como o Bernardo havia mencionado, há quantas décadas o mundo sabe disso, mas administrações, e aqui coloco até administrações republicanas, não queriam e não estavam mexendo nisso. E aí precisou de um secretário de Estado, filho de cubanos, porque aí não é só a perspectiva geopolítica ou política, é você saber na espinha dorsal, no core, né, como os americanos falam, que de fato acontece ali. E eu sei que você é um fanático por documentos, porque o Ivan e eu, a gente fica trocando muitas páginas de documento, e são 99 páginas, Ivan. É um documento profundamente técnico, não tem para onde fugir, histórico. Não tem mesmo, Ana. A gente brinca com o VAR aqui. O Marco Rubio deu de um baita VAR ali no regime cubano para explicar para os americanos, que nós estamos olhando de uma perspectiva da América do Sul. Mas o Marco Rubio precisa explicar para muitos americanos que o problema que eles sofrem dentro de casa vem de uma ilha que todo mundo dá por uma ilha do terceiro mundo, pobre, o que aquela ilha pode fazer? Pois é, e aí ele consegue explicar isso. Ana, você nos contou aqui que o secretário Rubio está explicando para muitos republicanos o que é o Foro de São Paulo, né? Eu até cito essa sua informação que você trouxe aqui para a gente na programação da Oeste. Então, o que o Marco Rubio está fazendo ao abrir essa caixa preta é definitivamente mostrar a influência cubana dentro dos Estados Unidos. O documento cita que os cubanos conseguiram infiltrar agentes no Pentágono e no Departamento de Estado.
E talvez aqui, Ana, a gente tenha a resposta para a sua pergunta. Por que tantos presidentes passaram e nenhum se dedicou a este assunto como deveria ter sido dedicado? Talvez por conta justamente dessa infiltração dentro da política americana. Eu vou dizer algo aqui ao vivo que pode parecer pesado, Ana, Flávio e Bernardo, mas eu já começo a trabalhar com a possibilidade de que o Partido Democrata, em algum momento, flertou com a possibilidade de participar do Foro de São Paulo, ou participou, mas não colocou seu nome, não duvido. Viu alguém em alguma reunião. A gente tem declarações essa semana, que daqui a pouco a gente vai falar do Ortega, do senador Bernie Sanders, do estado do Vermont, que é um nome, uma vaca sagrada ali da ala mais à esquerda, o Partido Democrata, exaltando Ortega. Então, eu acredito que nós estamos diante de apenas o primeiro documento. Esse não será o único documento. O secretário Rubio, eu acredito que ele está fazendo esse trabalho antes de alguma ação americana em Cuba para explicar para a opinião pública por que essa ação é necessária. E olha só, Ana, o primeiro parágrafo ali, a apresentação do documento, traz uma frase que é sensacional. Eu não tenho como provar que foi o Marco Rubio que escreveu essa frase, mas olhando as declarações dele, inclusive aquele discurso que ele fez aqui na Europa, que repercute bem até hoje, eu posso deduzir que seja ele. Eu vou ler rapidinho aqui. Ele diz o seguinte: foi uma revolução contra a própria civilização ocidental, travada em parte através do novo e insidioso método de persuadir os filhos do Ocidente a se voltarem contra sua própria herança. Ana, isso está em um documento oficial do Departamento de Estado. E de que herança ele está se referindo aqui? A cristandade. Afinal de contas, foi isso que o regime comunista fez na América Latina toda, o regime cubano. Afastar as pessoas da religiosidade. A teologia da libertação está aí para provar isso, não é, Bernardo? E outra coisa também é que o que eu sei aqui de bastidores é que o pessoal do Departamento de Estado do Marco Rubio são pessoas que já trabalham com ele desde quando ele era senador há muitos anos. Então o pessoal até brinca que são mini Rúbios, né? E talvez por isso, Ivan, um documento desse, por mais que não tenha sido digitado pelo Marco Rubio, tenha tanto a digital dele. Agora, deixa eu jogar uma pergunta para vocês, né? Quem quiser responder. Nós já mostramos aqui no programa a crise dos mísseis de Cuba sob JFK. Será que JFK ele teria mexido nesse vespeiro? Porque ele sabia o que acontecia ali, ele era católico, ele entendia essa perseguição aos cristãos. Será que ele mexeria? Eu sei que é um exercício, às vezes... mais 4 horas de programa para a gente falar disso. Pode ser um exercício estéril, mas será que ele não teria mexido dessa maneira? Alguém que vocês querem? Alguém quer responder? Eu acho que o teria mexido aqui é o grande revelador, ou seja, provavelmente mexeu. Ele fez alguns discursos muito duros contra o regime cubano pouquinhos meses antes de ser assassinado, e a gente tem que sempre lembrar uma coisa: o JFK, apesar de ser um democrata histórico, aliás, a grande figura do Partido Democrata hoje, historicamente falando, se você for ver as posições dele, ele tá à direita do Tea Party, tá? Se você vai pegar o que ele pensava, o Tea Party é muito light perto do Kennedy. Então, enfim, acho que isso responde sozinho. E se você pudesse ter acesso aos bastidores do Sem Filtro e conversar direto com os comentaristas e âncoras da Oeste? Agora, isso é possível com o Clube de Membros do nosso canal no YouTube. O clube foi criado para quem quer dar um passo além e fazer parte de uma comunidade exclusiva. São 3 níveis de assinatura, pensados para aproximar você da nossa equipe. No plano apoiador, você ganha destaque no chat, figurinhas personalizadas e acesso a publicações exclusivas na comunidade do canal. Quer estar ainda mais perto da Oeste? Nos níveis Engajado e VIP, nós liberamos acesso às lives fechadas com nossos apresentadores e comentaristas, nas modalidades mensal ou semanal. Você também participa de sorteios de livros e produtos da Oeste, além de acesso antecipado a vídeos e a uma visão direta dos bastidores do programa Oeste Sem Filtro. Faça parte do nosso clube de membros e tenha acesso a lives exclusivas comigo
e com todo o time da Oeste. Se você acredita na importância de um jornalismo livre, independente e comprometido com os fatos, clique agora no botão Seja Membro e conheça todos os detalhes e vantagens de cada plano.